Bom, pessoal, trouxe aqui para vocês as respostas da atividade passada. Essas foram as questões e a primeira pergunta era: o que é carga elementar? Bom, carga elementar ou carga elétrica elementar é a carga elétrica de um único próton ou a magnitude ou módulo da carga elétrica de um único elétron. O valor da carga elementar é 1,602 vezes 10 a menos 19 coulomb e é uma constante física fundamental. Foi obtida experimentalmente, foi a experiência de Robert Millikan, que identificou o valor da carga elementar, e ele recebeu o Nobel de Física, em parte, por conta desse estudo. O experimento é conhecido como experimento da gota de óleo e foi realizada em 1910. Aqui eu trouxe um esboço do experimento realizado por Millikan. Aqui a gente tem uma representação esquemática, né, do equipamento que ele utilizou. Quando gotículas de óleo são borrifadas na câmara A, algumas gotículas de óleo adquirem uma carga elétrica, positiva ou negativa. Vamos considerar uma gota que atravessa esse pequeno orifício na placa P1 e penetra nessa câmara C. Suponha que a gota ela possui uma carga negativa, Q. Enquanto essa chave está aberta, como na figura, a bateria não tem nenhuma influência sobre a câmara e a gota cai por efeito da gravidade, P igual a mg. Quando a chave é fechada, ou seja, quando o terminal positivo da bateria é ligado à placa C, a bateria faz com que uma carga positiva se acumule na placa condutora P1 e uma carga negativa se acumule na placa condutora P2. As placas criam um campo elétrico na câmara C, e esse campo elétrico ele é dirigido verticalmente para baixo. De acordo com a equação que a gente conhece, que fala que a força é igual a carga vezes o campo elétrico, o campo ele exerce uma força eletrostática sobre qualquer gota carregada que penetre nessa câmara C, afetando o movimento. Em particular, a nossa gota negativamente carregada tende a se mover para cima. Observando o movimento das gotas de óleo com a chave aberta, com a chave fechada e usando a diferença para calcular o valor da carga de cada gota, Millikan descobriu que os valores de carga sempre eram dados por Q igual a NE, e o E era a constante, que mais tarde foi chamada de carga elementar, e tem um valor, como a gente viu, de 1,6 vezes 10 a menos 19. O experimento de Millikan ele é uma prova convincente de que a carga elétrica é quantizada, e ele recebeu o Prêmio Nobel de Física em 1923, em parte por conta desse trabalho. Hoje em dia, atualmente, são utilizados outros métodos para medir a carga elementar, mais precisos que o utilizado nos experimentos pioneiros de Millikan. Mas esse experimento foi extremamente trabalhoso, ele teve que observar várias gotículas de óleo, analisar o movimento de cada uma delas, e em 1910 ele conseguiu identificar o valor da carga elementar por meio desse experimento. Bom, a outra pergunta era para que vocês dessem o conceito de carga elétrica. Carga elétrica é uma propriedade. Assim como a massa é uma propriedade, a carga elétrica é uma propriedade física que algumas partículas possuem. Por conta dessa propriedade, as partículas elas conseguem interagir entre elas eletricamente, produzindo a força elétrica que a gente já estudou em sala e que em breve eu vou trazer atividades sobre esse assunto também. Bom, a carga elétrica do próton é uma carga positiva e vale mais 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. A carga elétrica dos elétrons é uma carga negativa e vale menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. E o nêutron tem carga nula. Essas três partículas, né, que constituem o átomo, o próton, o elétron e o nêutron, aqui no desenho, utilizando o modelo de Bohr, a gente tem no núcleo os prótons e os nêutrons, e na eletrosfera nós temos os elétrons. A gente está citando aqui apenas essas três partículas, mas hoje nós já se conhecem 12 tipos de partículas elementares que são classificadas em duas famílias, que são os quarks e os leptons. Os quarks e os leptons são os tijolos da matéria. Os
átomos, a gente sabe que a matéria ela é constituída de átomos, e os átomos são constituídos de prótons e nêutrons no núcleo e elétrons na eletrosfera. Só que os prótons e os nêutrons, por sua vez, são constituídos por quarks. Esses quarks podem ser de vários tipos, up, down, charm, strange, top, bottom. Só interessa para a gente aqui os quarks up e down, porque são os quarks que constituem os prótons e os nêutrons. Os elétrons, eles são leptons. Como é que você sabe que no próton tem uma quantidade de quarks up, down? Sabe-se que os prótons têm 2 quarks up e 1 quark down, enquanto que os nêutrons têm 1 quark up e 2 quark down. Você pode identificar isso porque nós temos aceleradores de partículas. E os aceleradores de partículas nada mais fazem do que quebrar esse próton, esse nêutron, por meio de colisões. Então, você tem uma partícula extremamente energizada que se choca e quebra esse próton, esse nêutron, em partículas elementares, como os quarks. Nós temos ainda essa tabela aqui, são os 12 tipos, né? Temos ainda as partículas de forças, como os gluons, temos muons, neutrino. Isso aqui a gente foge ao que a gente estuda no curso técnico, mas é importante que vocês saibam que os prótons e os nêutrons são constituídos de quarks. Só para finalizar essa parte, eu quero deixar claro um detalhe aqui. Ó. Olha que interessante. O próton, ele é constituído de 2 quarks up e 1 quark down. E a gente conhece a carga de cada um dos quarks. O quark up tem uma carga de mais 2e sobre 3, onde é a carga elementar. E o quark down tem uma carga de menos e sobre 3. Então, olha só como é que fica a carga do próton. Se eu somo duas cargas do quark up, que é mais 2e sobre 3, com a do quark down, dá exatamente 2e sobre 3 mais 2e sobre 3 menos e sobre 3, que dá 3e sobre 3, que dá mais e, que é a carga do próton. Se a gente soma o nêutron, que é constituído de 2 quarks down e 1 quark up, a gente tem do quark down menos e sobre 3, menos e sobre 3, mais 2e sobre 3, dá 0. Então, de fato, os prótons têm carga mais e os nêutrons têm carga 0, porque a gente não encontra os quarks isolados na natureza. Os quarks isolados, eles não são estáveis. Então, nós só encontramos os quarks formando os prótons, formando os nêutrons. Então, eu queria só destacar para vocês que não esqueçam que os prótons e os nêutrons são constituídos de quarks. A outra pergunta era o que significa dizer que a carga elétrica é quantizada? Bom, a quantização, né, está associada a essa quantidade. A carga que um corpo adquire ao se eletrizar, ela não vai aparecer em qualquer quantidade. Ela aparece em múltiplos inteiros de uma quantidade, que é a carga elementar. Por essa razão, nós dizemos que a carga ela é quantizada em múltiplos da carga elementar. Então, a gente escreve a carga elétrica como sendo N vezes E, onde Q é a carga que a gente está identificando do corpo eletrizado, N é o número de elétrons em falta ou em excesso, lembra que a gente já comentou que são os elétrons que vão fluir ali naquele material, são os elétrons. Se você tem muitos elétrons, excesso de elétrons, você tem um objeto carregado negativamente. Se você tem poucos elétrons, ausência de elétrons, você tem um corpo carregado positivamente. E o E é o valor da carga elementar que a gente discutiu na questão anterior. Bom, eu coloquei como exemplo aqui uma aplicação disso, que a gente acabou de discutir. É dado um corpo eletrizado com carga 6,4 microcoulomb. Vamos lembrar que o micro é 10 a menos 6. Item A determina o número de elétrons em falta no corpo. Olha só, esse corpo ele é eletrizado com uma carga positiva. Então, a gente identifica, se ele está positivamente carregado, que nós temos elétrons em falta no corpo. E como é que eu encontro essa quantidade de elétrons em falta? Ora, Q igual a NE. Se eu substituir a carga que ele deu, que é 6,4 vezes 10 a menos 6, e a carga elementar, que é uma constante física que vale 1,6 vezes 10 a menos 19, quem está multiplicando passa para o outro lado dividindo. A base 10, o 10 a menos 19, o menos 19 sobe com sinal positivo e a gente encontra 4 vezes 10 a 13 elétrons. Item B. Quantos elétrons em excesso tem o corpo eletrizado com carga menos 16 nanocoulomb? Lembra do nano?
Nano é 10 a menos 9. Então, de novo, ele quer saber os elétrons em excesso. Por que em excesso? Porque a carga está negativa. Utilizando a equaçãozinha que a gente descreveu para a quantização, a carga vale menos 16 vezes 10 a menos 9. O N é o que a gente quer encontrar e o E é a carga elementar, que vale 1,6 vezes 10 a menos 19. A carga vale menos 16 vezes 10 a menos 9, né? Então, o N vai ser quem está multiplicando, passa, dividindo. Note que o N aqui, a gente quer saber a quantidade, né? Então, não interessa para a gente ele ser um número negativo, ele é um número positivo. O que vai ser positivo ou negativo vai ser a carga que o corpo eletrizado vai ter. Então, resolvendo esse quociente, o 10 a menos 19, o menos 19 sobe positivo, fica mais 19, e a gente tem aí como resposta 10 a 11 elétrons. Para finalizar, um corpo tem 3 vezes 10 a 18 elétrons e 4 vezes 10 a 18 prótons. Qual é a carga elétrica do corpo? Ora, a carga elétrica do corpo é a carga de todos esses elétrons com todos esses prótons, já que os nêutrons têm carga zero. Então, você soma, contabiliza a quantidade de carga dos elétrons, que vai ser esse número de elétrons vezes a carga do elétron, lembrando que a carga do elétron é negativa, e a carga do próton, que é esse número de prótons, vezes a carga do próton, que é positiva. Quando você faz esse produto, lembrando do sinal, você tem como resultado 1,6 vezes 10 a menos 1 coulomb. Bom, essas foram as questões, espero que vocês tenham acertado todas, que nós vimos tudo isso em sala, e mais atividades em breve postadas aí para vocês. Bons estudos!